foi me perguntado se eu me vejo como cristão, né? Se eu, dentro mesmo sendo um sacerdote de Jurema, se eu me vejo como um cristão. É um assunto que está bastante aí sendo discutido nas redes sociais, né? Que o pessoal tem trago esse assunto. E eu gostaria de tocar uma palavrinha, né? E mostrar diante uma visão, né? Boa tarde, querido. Sobre a minha visão diante essas coisas, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, muitos mestres são devotos a essa divindade, né? Cristã. Muitos espíritos, muitos mestres são devotos a santos cristãos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Nós, falta só, deixa eu ver aqui, um minutinho para a gente começar a falar, né, sobre isso aí. E a gente vai se interagir aqui. Acredito que vou ficar por aqui uns 40 minutos mais ou menos com vocês, né? Vou tentar salvar essa live aqui. Vai ficar aqui durante 24 horas essa live. Minha gente, então vamos lá. Eu estava conversando com um amigo dentro das redes sociais, né? Já deu aí o tempo. E eu resolvi hoje fazer uma colocação diante ao que foi me perguntado. E se eu me vejo como um cristão, dentro do culto a Jurema, como um sacerdote de Jurema, se eu... graças a Deus, Roberto, graças a Deus. É isso aí, tem que estar firme. É pau Guiné. E me perguntou, né? Esse amigo, eu não vou expor o nome dele também, que nem convém, né? Mas ele me perguntou se eu me vejo como um cristão, né? Apesar que dentro da Jurema tem, né, muito da influência cristã, católica, mas eu vou falar também um pouco sobre isso, né? Então, a pergunta é, Eric, você se vê como um cristão dentro da Jurema? Franklin Neto, boa tarde, querido. Você se vê como um cristão dentro da Jurema? Eu pego e digo a vocês, não, eu não me vejo como um cristão. Primeiramente, eu discordo de muitas coisas que o cristianismo prega, muitas coisas que está dentro da Bíblia, então nós não seguimos a rigor. Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, querido. Anderson Rodrigues. Então, eu tenho uma visão que diante a Jurema, diante a essa tradição, né, que ela passou por uma adaptação, ela passou por um desenvolvimento, e hoje se tem muitas práticas cristãs, mas, primeiramente, eu gostaria aí, pelo menos três pessoas me respondessem. O que é ser cristão? Me digam aí o que vocês acham de ser cristão. O que faz uma pessoa ser cristão? Vamos lá. Me diz aí, eu estou esperando aí pelo menos 3 pessoas me dizer o que é ser cristão. Pode ser logo ligeiro, não precisa de ser muita coisa não. Vou esperar para que vocês escrevam aí no comentário. O que é ser cristão? Vamos lá. 3 pessoas me respondam o que é ser cristão. O que é ser cristão? Pode até pesquisar na internet também. Bota lá no Google lá, o que é ser cristão, né? Oi, pai. Oi, meu amor. Tudo bem? Papai. O papai tá aqui. O papai tá aqui fazendo a live. Cadê? Olha o Curuminha aí. Vai lá comer o biscoitinho. Então, eu ainda não vi a resposta de ninguém. Cadê a resposta? O que é ser cristão? Me responda aí, qualquer coisa. Então, geralmente, então vamos lá, né? Só o Jefferson, tudo depende do ponto de vista abordado, mas ser cristão remete à crença no Cristo. Então, vamos lá, Franklin. Boa tarde, Cali. O Jefferson, ele vê como ser cristão, amar o próximo como a si mesmo.
Isso é o que Cristo ensinou, né, Jefferson? O que Jesus ensinou. Mas ser cristão, muitas pessoas acreditam, crer em algo, ou seja, acreditar que é possível. É isso aí, minha mãe, é isso aí. Isso também é uma das coisas que também Jesus Cristo nos ensina, né? Sempre ter fé, sempre crer em algo. Mas ser cristão, muita gente acredita. Boa tarde, Marina. Muita gente acredita que ser cristão é porque simplesmente é porque acredita em Jesus Cristo. E tem sua fé também nessa divindade cristã, judaica cristã. Então tem muita gente que acredita. Porque eu acredito em Jesus Cristo, então eu sou cristão. Porque cristão é toda aquela pessoa que acredita em Jesus Cristo. Só que eu discordo, simplesmente pelo motivo que ser cristão é aquele que é adepto à igreja. Ele é adepto a todos os fundamentos litúrgicos da igreja cristã, né? Apostólica, romana, alguma coisa assim, né? Então, assim, quem segue as tradições, toda a liturgia da igreja católica ou da igreja protestante, né, das igrejas protestantes, neopentecostais ou pentecostais, eles sim são cristãos, porque eles levam uma liturgia e acreditam naquilo. Dentro da Jurema, posso até dar uma palavrinha, dentro da Umbanda, essa prática cristã católica, né, ela é uma prática popular. Traga, né? Ela tirou diante aquela fé, diante de muitos aprendizados e foi trago para nós de terreiros, né? Como uma prática cristã popular. Essa prática cristã popular não se vê em igreja alguma. Não se vê em igreja. Benzedura não se vê dentro da igreja católica. Rezar espinhela arriada, vento virado, quebranto, mal olhado, destroncado, banho com ervas, benzeduras com ervas. Isso não se vê dentro da tradição católica, né? Isso se vê dentro do terreiro. Então, quando a gente fala que nós trazemos isso para o nosso imaginário religioso, nós fugimos um pouco da regra. Se nós fugimos da regra do que a Igreja Católica prega e ensina, né? Eu estou dizendo isso, amar o próximo, isso não é totalmente a doutrina da Igreja, tá? Existe para você ser um cristão católico, né? Você precisa passar pelo batismo, pela primeira comunhão, né? Pela Eucaristia, depois da crisma e assim seguir os caminhos litúrgicos que a Igreja Católica prega. Dentro das nossas tradições, nós temos muitas práticas cristãs, mas isso não pode ser visto como nós somos cristãos, né? Nós não somos cristãos porque nós somos, se fosse assim, por acreditar em Jesus Cristo, né? Somente, porque a gente pode ir lá pesquisar. Pesquise na internet, procure saber o que é ser cristão. É aquele que pratica e segue a doutrina judaica cristã, seja protestante, pentecostal ou neopentecostal. Então são pessoas que seguem essa liturgia. Dentro do culto à Jurema Sagrada existe a prática cristã popular. Existe a prática cristã popular. Nós não temos a consagração da hóstia, nós não temos, né? Nós não temos isso, né? Que é a comunhão que faz dentro da Igreja Católica. Dentro do culto à Jurema não existe essa prática. Mas existe os crucifixos, sim. Trago para o imaginário religioso, popular do povo de terreiro, né? Quando nós pegamos um crucifixo, porque eu não estou com nenhum aqui perto, mas quando nós pegamos um crucifixo e fazemos o sinal da cruz, nós nos remetemos a uma crença popular, uma crença de benzedura, de rezas, que isso não é ensinado e não é praticado dentro da Igreja Católica. Então, por isso, eu não acredito que eu seja cristão.
né? Eu acredito que eu seja um juremeiro. Eu sou um juremeiro. Aí muita gente fala que hoje não existe a questão de pureza, né? Realmente nós não somos mais puros. E quem prega a pureza, né? Porque nós somos puros, não. Dentro do culto, qualquer culto dentro aqui do Brasil, seja do Candomblé, seja da Umbanda, seja da Jurema, ele não tem mais sua prática dentro da sua essência, né? Porque a Jurema nasceu dentro das tribos indígenas, nordestinas, que nós sabemos todo daquele enredo histórico, né? Que é professado a fé a essa árvore sagrada, né? Então, quando nós professamos toda essa fé diante dessa árvore, que é a Jurema, que é a Mimosa Hostilis, nós também fugimos da liturgia católica cristã. Então nós não podemos nos intitular, mas também eu vejo do seguinte, respeito, é uma particularidade de cada um. Quem quer ser cristão, que seja. Quem quer se denominar cristão, bom, não é ruim isso. A questão toda não é desmerecer essa figura de Jesus Cristo, porque ele é muito presente dentro do culto à Jurema, pelas palavras dos senhores e senhoras mestras. Só que antes de ser dos senhores e senhoras mestras adentrar a esse culto da Jurema, já existiam os índios que vinham dizer sobre Tupã, Tamaim, Anderu, né? Então, os príncipes e princesas, né? Que já é uma visão já traga pelo branco, mas também tinha Rei Canindé, né? Os Jaci. Então, quer dizer, isso tudo são deuses indígenas na qual os índios sempre teve a sua fé professada. Mas a questão histórica tem a imposição da Igreja Católica, que muitos índios se abraçaram essa fé cristã, e hoje nós vemos muitos índios tendo essa fé. Muitas aldeias indígenas cantam seus torés, já incluindo os santos católicos, né? Mas eles nunca esquecem que antes disso, tem Tupã, tem Tamaim, né? Então, o que não pode ser colocado, pode ser ao mesmo nível, né? Mas nunca colocado acima uma fé cristã dentro de um culto que veio dos índios. É um culto de matriz indígena, né? E com suas adaptações no decorrer das imposições, diante as imposições dos aprendizados, de tudo que foi posto à fé cristã, né? Então nós não podemos, se a gente tem que colocar, né? Eu digo por mim, né? Tupã, ele aqui dentro do meu estado mestre, dentro da minha seara, quem vai estar acima de tudo e qualquer coisa é Tupã, né? Jesus Cristo, ou ele vai ficar no mesmo nível ou um pouco abaixo do que Tupã, porque quem manda aqui é Tupã. Entende a questão? Mesmo que meu mestre João do Laço, ele fala muito em Jesus Cristo. Quando ele vem embaixo na terra, quem pode mais do que Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma fé e uma particularidade daquele mestre. Só que antes desse mestre se adentrar na Jurema, tem um índio por trás dele que permitiu para que ele entrasse. E esse resgate dessa raiz indígena se faz necessário. Isso é a necessidade pela memória ancestral. Muita gente pega e diz, mas vai mudar o culto. Não é mudar o culto, é colocar as coisas no seu devido lugar. Dentro da Jurema, o Deus dela é uma particularidade de cada um. Quem quiser colocar Jesus Cristo, coloque, né? Porque é a sua fé, é o que você se destina. Mas diante da minha visão, o que eu não posso aceitar é as pessoas pegar e apontar dedo e dizer que todo juremeiro é cristão. Não, todo juremeiro não se vê como cristão. Eu não me vejo como cristão, né? Se a pessoa se vê como cristão, tudo bem, né? A gente tem que respeitar. Ele acredita tanto, né? E o que a gente mais vê hoje é o quê? As pessoas estão pensando que a Jurema é do mestre, né? Vai lá na rede social. Vai na rede social, vai no YouTube, vai no Google, vai em qualquer canto. Bote lá, festa do índio fulano. Você não vai encontrar. A não ser os torés mesmo das tribos, do Chucuru, dos Capinauá, dos Funiô. Você vai ver lá os torés daqueles índios. Mas dentro do terreiro de Jurema, pergunta se tem alguma festa
que pegaram e fizeram uma gravaçãozinha, uma fotozinha de uma festa dos torés dos índios dentro da Jurema. Não tem. Tem o quê? Festa do mestre, festa da mestra. Por quê? Eles estão valorizando algo que só está dentro da Jurema porque o índio permitiu, né? O índio permitiu, e de onde foi? O índio é quem detém todo o conhecimento das cidades encantadas, porque eles são os donos dela, né? Quem é dono dentro da Jurema, se tiver um dono mesmo, que a gente possa dizer que tem um dono, são os índios. E isso, aí tá vendo somente a questão do mestre, aí vem essa visão cristã mesmo, popular, que eu digo, uma visão cristã popular, que não é a visão da Igreja Católica, né? Então que a gente tem que ter discernimento para saber separar as coisas, né? Porque se eu, Eric, se eu tivesse que dizer, eu sou cristão, eu teria que frequentar a Igreja Católica, eu teria que estar dentro dela, participar da sua liturgia, comunhar, né? Fazer a comunhão da hóstia, né? Fazer todos os procedimentos que tem, participar das missas, né? Dos domingos, das segundas. Então, se eu fosse para mim se denominar cristão, eu tenho que ter essa prática. Só que a minha prática é uma prática popular. É uma prática popular que não tem dentro da Igreja Católica. Porque quando eu pego o cachimbo de uma mão e o crucifixo de outro, para pegar e benzer, para rezar as pessoas, isso você não vê dentro das tradições católicas, né? Dentro das tradições das igrejas. Então a gente tem que ter discernimento antes de ficar apontando o dedo e dizer porque todo juremeiro é cristão. Não, nem todo juremeiro, é uma particularidade de cada um. Nem todo juremeiro se vê como um cristão, por ter um entendimento que ser cristão é aquele que pratica a fé católica em todo o seu enredo litúrgico. Então, eu queria muito falar isso com vocês, porque é uma discussão que está vindo aí. Eu, Eric, eu não desmereço a figura de Jesus Cristo. Eu sei o valor desse nome, o valor dessa manifestação espiritual, né? principalmente dentro dos terreiros, né? Hugo Ferraz, Ana, deve ser Ana, né? Boa tarde. Então, eu sei dessa, salve a Jurema, eu sei dessa diferença, né? O que eu pratico e o que a Igreja Católica pratica, né? Apesar que eu, Eric, na minha juventude, minha mãe está aí, minha mãe, se ela estiver online ainda, ela pode pegar e dizer, eu passei por todos os procedimentos da Igreja Católica, né? E quando criança, né? Quando criança eu fui batizado, né? Fiz a primeira Eucaristia, fui crismado dentro da Igreja Católica. Tanto que quando tinha teatro lá em Santana do Deserto, né, sobre alguma coisa, eu sempre me vestia de padre, né? Então, eu sei qual é o procedimento lá. E eu vejo a diferença no que eu pratico aqui, né? E o que não existe. Então, eu não posso me denominar um cristão. Eu me denomino um juremeiro. E ponto. Eu sou um juremeiro, né? Eu sou um juremeiro. Eu não... mas porque tem Cristo aí e você é cristão. Não é bem assim a história. Não pode ser dessa forma. Os mestres trazem toda essa sabedoria cristã, né, de Jesus, daquela sua fé popular, né, que tem gente que fala absurdos, né? Olha, teve um comentário que eu até vi numa rede social, aí no Facebook mesmo, e disseram que quem cantou Chicão Ferraz, boa tarde, querido, teve um comentário de um sacerdote de Jurema, que falou que quem consagrou a Jurema, a Mimosa Hostilis para o índio, foi Jesus Cristo. Pera lá, minha gente, pera lá. Olha, os índios já existem há mais de 16 mil anos antes de Cristo. Então eu não posso acreditar
Eu não posso acreditar que Jesus Cristo, com seus 2018 anos, porque a nossa contagem de ano é o pós-Jesus Cristo, né? É o depois de Cristo, né? Em 2018 anos aí, que dentro da história de Cristo, os índios só cultuam a Jurema 2018 anos? Não, eu desacredito nisso. Com toda a sua sustentabilidade que as tribos indígenas já tinham, de toda a sua política dentro da sua aldeia, né, de sua organização dentro da sua aldeia, toda a sua fé litúrgica, de todos os seus preparos litúrgicos, de toda aquela manifestação que nós vemos hoje, eu não posso acreditar que Jesus Cristo foi cortado por um espinho de mimosas hostiles e dali ele consagrou a Jurema. Foi daí que ela começou a ser sagrada para os índios. Se o branco não tivesse chegado aqui, minha gente, o índio nem sabia quem é Jesus Cristo. Pense nisso. Se o Brasil, né, essa terra hoje chamada Brasil, não fosse invadida, não fosse disseminada pelo branco, tá certo, Ferraz Hugo. Forte abraço, querido. Um grande abraço. Se os portugueses não tivessem chegado aqui, claro que eu não existiria, né? Porque minha família também tem português, tem indígena, tem negro, né? Minha família é bem miscigenada. Mas se os portugueses, se os jesuítas não tivessem chegado aqui e não fosse apresentado essa figura cristã, Jesus Cristo, para os índios nem saberiam quem é esse cabra. Entendeu? Hoje, com essa era da internet, poderia saber que ele era lá uma divindade lá de Jerusalém, né? Como a gente sabe que Buda, né, é lá do Oriente, né, do Ocidente, sei lá que raio que é, né? Se os africanos não fossem escravizados, tragos para essa terra, nós nem saberíamos, os índios não saberiam quem eram os orixás, né? Não saberiam quem é Orixalá, quem é Iansã, Ogum, Iemanjá. Então não saberia. Então precisou de trazer. Eu não posso acreditar que os índios começaram as suas práticas depois de 2018 anos, né? Depois de Cristo. Não posso acreditar nisso. Sendo que já tem arquivos históricos, isso é pesquisa histórica, é só pesquisar, né? Que os índios já tinham, diante das coisas, 16 mil anos antes de Cristo. Então eu não posso acreditar que tudo veio depois de Cristo, né? Não estou desmerecendo esse homem. Esse homem, ele foi preso numa cruz, derramou o seu sangue por nós todos os pecadores. É um ensinamento que a gente tem, né? Esse é muito bem dito. Mas eu não posso me intitular cristão porque eu não pratico a fé católica, a fé protestante. Eu pratico uma fé popular. Uma fé da sua simplicidade, regada de ervas, regada de benzeduras, do balançar do maracá, da fumaça do cachimbo. Isso é o que eu professo. Isso é o que está dentro de mim, diante da minha fé. Então, antes dessas pessoas ficar apontando o dedinho dizendo que tu é cristão, se tu não é cristão, tu não pratica a Jurema, tu está fugindo das questões de Jurema. Não. Ser cristão é ser católico, ser protestante, praticar essa fé liturgicamente correta. O que nós praticamos é trago pelos nossos ancestrais, uma prática popular, uma prática simplória, dentro do culto de ervas, de benzeduras, dos seus chás, de suas fumaçadas, de seus defumadores, de toda uma liturgia popular. Então, eu não posso me enquadrar, porque eu não me enquadro no meio cristão, porque eu não pratico uma fé cristã. Isso é uma visão minha, uma visão do Eric, que eu gostaria muito de partilhar com vocês, né? E até mesmo para que essas pessoas não fiquem por aí dizendo que todo juremeiro é cristão. Se ele não for cristão, não. Como a nossa Jurema, ela tem todo o seu envolvimento, toda a sua adaptação, até mesmo devido ao decorrer dos tempos, mas eu não posso me intitular um cristão, né? Adriana Gomes, boa tarde, querida. Boa tarde. Então, ser cristão, para mim, é aquele que pratica a fé dentro da igreja, é aquele que passa pela toda a ritualística,
que se tem que ter um verdadeiro cristão, né? Dentro da nossa liturgia da Jurema, nós somos juremeiros, nós somos discípulos de uma tradição, né? De uma fé popular, de um imaginário popular, não é isso? J. Williams de Carvalho aí, boa tarde, querido. Então, nós somos isso, nós somos juremeiros, nós somos juremeiras, nós somos essa fé popular, né? Então, antes de ficar apontando o dedo para as pessoas, dizendo isso, dizendo aquilo, que as pessoas estão distorcendo isso, estão distorcendo aquilo, não. Tanto que dentro da Jurema, né? Uma das coisas que uma das práticas que existe dentro da tradição católica é um sininho, já viu? Um sino que quando vai passar por uma parte daí eles tocam, né? Aí eles tocam o sino. Dentro da Jurema não existe sino, dentro da Jurema existe maracá. Deus da Jurema Sagrada abençoe, William. Então, dentro da Jurema existe o maracá. Então, a nossa liturgia é própria. A nossa liturgia, ela é... Se você tem que se denominar cristão, tudo bem, é uma particularidade sua. Mas não venha pegar e querer apontar dedo e dizer que todo juremeiro é cristão. Não, nem todo juremeiro se vê como cristão. Porque eu, Eric Assunção, não me vejo como cristão. Eu me vejo como um juremeiro, um discípulo de uma fé popular, traga pelos índios, adaptada por toda uma sociedade, por todo um povo que se viveu diante dos caboclos, né? Que os caboclos eles são a miscigenação entre o índio e o branco, né? Então, essa é o aprendizado que eu tenho. E quando eu falo em Jesus Cristo, não vejo um Jesus Cristo diante da igreja, mas eu vejo um Jesus Cristo diante de uma fé popular, uma fé de benzeduras, de ervas, eu estou repetindo isso toda hora, né? Mas isso é o que eu vejo. Essa é a minha forma de ver diante o meu sacerdócio, diante a Jurema, né? E é assim que eu aprendi, que eu aprendo com meus mais velhos, né? Até eu peço a bênção aqui, meu pai, Santo de Jucá, minha mãezinha Dora de Oiá, eu peço a toda a minha ancestralidade, meu avô Brivaldo, minha avó Eunice, minha avó França, meu avô Genival, meu avô Seu João Folha, né? Minha bisavó Dona Bazu, minha avó Dona Zefinha, né? E toda essa gente, Seu João Romão, né? Toda essa gente aí que ensinou os meus professores, né? Foram os professores dos meus professores, né? Eu agradeço todo esse ensinamento, esse discernimento, né? Diante da nossa cultura linda e maravilhosa que é a Jurema Sagrada. Então, gente, acho que deu para entender, não deu?